Hoje eu quero falar com vocês, meus amigos e amigas, sobre adoração. Você pode falar comigo? Adoração. Adoração. Eu creio que é um dos tópicos mais importantes, que às vezes a gente pensa que a adoração é música, né? Às vezes a gente, por causa da igreja, né, a gente fala, vamos para o momento de adoração. Aí o que você pensa? Vai subir alguém aqui, um tecladinho. Mas a adoração, ela é cerne. Quando eu digo cerne, eu quero dizer que ela é a raiz, ela é a essência do Evangelho. Você pode repetir isso comigo? A adoração é a raiz do Evangelho. Gustavo, como é que você sabe que a adoração é a raiz do Evangelho? Porque quando Deus criou o homem, criou ele para ter relacionamento. E nesse relacionamento havia o conhecimento de Deus, íntimo e pessoal. Não tem como conhecer a Deus e não adorá-lo. Sabe como é que você sabe que a adoração é o cerne do Evangelho? Porque Satanás, que era um anjo, que estava no céu, um dia ele quis se tornar como Deus. Por que ele queria se tornar como Deus? Porque ele queria ser adorado. E a Bíblia fala que quando então Satanás veio, a gente entende que o texto, a referência, o texto de Isaías fala sobre a referência de Satanás. Satanás, quando ele cai, ele é expulso do céu. A Bíblia diz que ele leva com ele 1/3 dos anjos. Não é engraçado isso? Pensar que 1/3 dos anjos foi convencido de que eles também deveriam ser adorados. Sabe por que a adoração está no cerne do Evangelho? Porque quando Jesus Cristo é tentado depois dos 40 dias, Satanás chega até Jesus e fala, tudo isso, todos os reinos do mundo serão seus, basta você me adorar. A adoração, ela é a raiz do Evangelho. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem hoje, o título da mensagem seria o foco da adoração. Por quê, gente? É fato que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Isso é uma máxima. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Até psicologicamente falando, sociologicamente falando, de tanto que você consome certos tipos de coisa, de tanto que você está certo no ambiente, você acaba deixando esse ambiente influenciar você. É impossível o ambiente que você está não influenciar você. É impossível, impossível. A questão é como é que nós estamos dentro, para que essa influência altere ou não a nossa identidade. Está fazendo sentido o que eu estou falando ou não? O ambiente sempre vai gerar pressão, a sua escola, a faculdade, suas redes sociais, seus filmes e vídeos que você consome, música, tudo isso cedo ou tarde gera uma influência sobre nós. E quanto mais vazio nós estamos, mais isso reverbera dentro da gente. Por isso que quando a gente, não vou falar todo mundo, mas vou falar eu, quando eu ficava na fossa emocionalmente, eu começava a ouvir uma música que me levava a outra música, que me levava a outra música, que me levava a outra música, e eu estava chorando de fossa, de tristeza. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Se você está tendo pensamentos ruins sobre você ou sobre uma situação, e aí você vem e vê um vídeo, um stories, um não sei o que, de alguém falando que passa pela mesma coisa e que a vida ainda é pior, mas lá na frente vai acontecer alguma coisa. Você pensa que você fica melhor, mas você não fica. Porque a gente se conecta com a tristeza. E se a gente não toma cuidado, isso vira uma bola de neve. E facilmente, os nossos desejos e emoções podem se tornar o foco da nossa adoração. A adoração tem um foco completo, que é Deus e o seu valor. Quando nós não conhecemos a Deus, nem o valor que Deus tem, a gente não consegue adorar. Como é que a gente sabe disso? Lembra quando Jesus estava lá, naquele encontro com aquela mulher samaritana no poço? Quantos lembram dessa história? Você lembra dessa história?
Eles têm todo um diálogo lá, ela meio que, né, desconsidera Jesus, meio que descarta aquilo que ele falou, né, faz uma brincadeirinha ali com ele, tipo, ironicamente. E ela é samaritana, para ela o lugar santo não é em Jerusalém, é em Samaria. E para os judeus o lugar santo, onde se fala com Deus, é em Jerusalém. E aí nessa conversa Jesus vira para ela pergunta para Jesus, né, se você é tão sabidão, qual que é o lugar para adorar? Ela pergunta, é em Samaria ou é em Jerusalém? E aí Jesus dá uma resposta que ela não espera. Ele fala, essas coisas não funcionam mais. Eu vou te dizer que nem um nem outro. Eu sou aquele a que devem adorar. Eu sou. Eu não estou citando exatamente o texto, estou falando do contexto do que Jesus está explicando. E aí tem uma hora que Jesus fala, e ele fala para aquela mulher, haverá um momento onde o Pai buscará adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E nesse momento, em espírito e em verdade, quer dizer o quê? Que não vai mais precisar de templos. Onde estiver uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e crer nele, poderá adorar a Deus. Você percebe que quando Jesus se revela para aquela mulher samaritana, ele fala sobre adoração. Ele não falou que ele era um rabino que explicaria a lei. Ele não falou que ele veio nem para cumprir a lei. Ele não sentou com aquela mulher e debateu a Bíblia, a Torá. Jesus chega e fala com essa mulher sobre adoração. Porque a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. A adoração é uma coisa muito, muito, muito importante. Na semana passada a gente falou sobre a presença de Deus, nós falamos um pouco do Novo Testamento, lá em Atos 3, que a sombra de Pedro chegava a curar as pessoas quando ele passava. Enquanto ele e João iam para o templo orar, um homem chega a eles e pede, vocês têm algum dinheiro? E ele fala, eu não tenho, olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda, em nome de Jesus. E depois nós vemos que a presença de Deus acompanhava aqueles homens, a ponto de 5.000 entregarem a sua vida a Jesus, a ouvir o Evangelho. Você consegue imaginar 5.000 pessoas sem microfone? Como é que Pedro pregou para 5.000? Tinha que ter a presença de Deus. Às vezes a gente passa nos números, né? Como é possível? Tinha ali a presença de Deus. Essa mesma presença a gente também estava no Velho Testamento, principalmente na vida de Moisés. Você lembra de Moisés? Ele foi um homem que viu a Deus face a face. Olha lá o texto de Deuteronômio 34:10. Deuteronômio 34:10 diz assim, nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Moisés, ele é meio que o protótipo do que seria Jesus Cristo e o Novo Testamento, porque ele tinha a lei, certo? Todo homem só podia se relacionar com Deus através da lei. Moisés é o único fora da curva que, vivendo na lei, vê Deus face a face. E nisso ele foi superior até mesmo a Abraão, porque Abraão era amigo de Deus, Abraão andou com Deus, mas quem viu Deus face a face, que é o que o Senhor fala, vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade, foi Moisés. Moisés, que era um cara despreparado, Moisés, que era um cara que viveu 40 anos no Egito. Estima-se que Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi no Egito, sendo filho da filha de Faraó. Os outros 40 anos foi ele no deserto, casou com Zípora, estava cuidando lá dos rebanhos e das coisas do seu sogro. E então, com 80 anos, ele é chamado para ser o libertador. Quantos anos? 80. 80 anos ele tem um encontro com o Senhor na sarça. E nesses 80 anos ele tem um encontro com a presença de Deus, face a face com Deus, a ponto dele receber um novo destino.
Você não precisa esperar 80 anos para receber clareza do seu destino, tá? Fica tranquilo. Mas você percebe que tem estações da vida, Deus não desconsidera as estações, mas chegou um momento de um encontro com a presença de Deus. Chegou um momento com o encontro. E eu pergunto, você já teve um encontro com a presença de Deus? Meu amigo e minha amiga? É que você reflita no seu coração, você já teve um encontro com a presença de Deus? Não estou falando de uma sarça começar a queimar aqui na rua. A presença de Deus hoje é mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem toda a sua fé em Cristo ou você tem a sua fé na religiosidade, na sequência, na cultura religiosa cristã ocidental? Isso faz muita diferença. Eu cresci quando eu era adolescente, ouvindo isso dos meus líderes de adolescente. Eles falavam assim para mim: Deus não tem neto, só tem filho. Alguém já ouviu isso já, além de mim? Por quê? O que ele queria dizer com isso? Não é só porque seu pai é crente que você é crente. Não é só porque seus pais tiveram uma experiência com Deus que você teve uma experiência com Deus. Você precisa buscar a sua experiência com a presença de Deus. Isso para mim hoje, mais velho, conecta muito com esse texto de 1 Coríntios. Porque quando, mesmo eu estando na igreja, eu sendo um homem natural, e presta atenção nisso, gente, homem natural é que enxerga as coisas sem crer. A definição mais simples do homem natural, não é que somente ele não nasceu de novo, ou que ele não conhece a Jesus intelectualmente, é que quando ele foi exposto ao Evangelho, presta atenção nisso, isso é muito importante, quando mostraram o Evangelho, quando mostraram Jesus Cristo, quando mostraram o seu poder, a sua glória, quando mostraram aquilo que ele fez, o seu sacrifício redentor, ele olhou e disse, tá bom. Não vê valor. É o negócio da gratuidade que eu falei para vocês. Se a gente não valoriza, como é que a gente pode receber? O encontro com a presença de Deus é o que difere a gente de ser um homem natural, de sermos pessoas que encaram as situações da vida puramente de forma analítica, ou quando a gente olha para a situação e fala, ali está o Senhor. Deus está se movendo aqui. O Senhor fala através da sua palavra. Eu estou ouvindo esse louvor e o Senhor está ministrando no meu coração. Eu não sei o que fazer, eu vou orar. Você entende que essa inclinação espiritual? Essa é a inclinação do homem espiritual. O homem natural, ele vê um problema e ele fala, vou resolver. E isso acontece mais do que deveria, principalmente para a nossa geração. Nós somos muito cristianizados, né? A gente já ouviu muito falar de Jesus. Muitas pessoas na rua já ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram uma experiência com a presença de Deus. Agora, olha esse texto de Deuteronômio 34, pode deixar, mano, na tela, por favor, 34:10. A Bíblia diz que o Senhor conhecia Moisés face a face. Mais para frente, lá também no texto de Êxodo, mais para trás no texto de Êxodo, Deus fala que vai estar com o povo porque eu conheço o meu servo Moisés. A Bíblia dá a entender que Deus muda de ideia porque Moisés estava na jogada e Moisés intercedeu pelo povo. Perceba, gente, que essa revelação que Moisés tem, que está aí no texto, tem um nível de intimidade mais profundo. É um nível face a face. Você consegue, outro dia eu fui numa exposição de uma artista chamada Marina Abramovic. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Estava no Sesc em São Paulo, e eu fui nessa exposição, e uma das exposições, a exposição era toda sensorial. Então você colocava um fone para ouvir músicas diferentes, e tinha que olhar para um quadro, é sempre brincando com os sentidos, né? E aí uma das coisas, eu fui com o Dave Gibbons lá, aquele que me chamou para ir, e aí uma das coisas era muito interessante, tinha um negócio, bom, não sei explicar, era uma madeira assim em pé, e aí tinha vários cristais enfiados, uns cristais estranhos.
E aí uma das experiências era que eu e o meu parceiro, então que era o David, que a gente formou a dupla, a gente devia ficar um de cada lado desse pedaço de pau, com uns buracos, e a gente devia ficar encostando nos cristais e sentir o outro. Falei, ainda bem que eu estou fazendo isso com um crente, né? Porque vai que, né? E aí ficou lá, eu estava olhando, e assim, beleza, a gente ficou lá, tinha que ficar meia hora nisso, 30 minutos, foi uma tortura. Na outra, uma outra estação da mesma, era um circuito de experiências, a outra a gente ia ficar sentado numa cadeira, e ficar olhando um para o olho do outro por 30 minutos. Gente, foi a coisa mais constrangedora que aconteceu na minha vida. Ele estava sentado assim, aí a gente ficava olhando para o outro, e não podia falar. Ele dormiu, foi mais engraçado. Eu abaixava assim a cabeça, aí tinha um monitor. Ele virava para mim, batia assim e fazia assim, ó. E caramba, e tudo isso com um fone, aqueles da 3M, que corta todo o ruído. Então tá tipo, você com o seu pensamento olhando no olho da pessoa. É um negócio estranho. Mas foi uma experiência muito louca. Porque eu entendi um pouco mais sobre intimidade. Eu estava com um cara que assim, me abençoou muito na minha vida, mas eu não tinha esse nível de intimidade com ele. Ainda bem que não, né, a gente estava em 4 pessoas, ainda bem que nós nem... Deixa quieto. 30 minutos olhando para o olho do David Gibbons, lá para o japonês. Eu olhava para ele. Fazia umas caras. Nem com a Maíra, que é minha esposa, eu fiquei 30 minutos olhando no olho dela, sem falar nada. Você consegue ficar olhando para a pessoa do seu lado? Se eu cronometrar 1 minuto, você não consegue. Sabe aquele olho que vira para cima? Sabe aquela figurinha que você tem no seu WhatsApp? A gente não consegue, porque esse nível de intimidade face a face é muito fera, gente. É muito fera. E a Bíblia fala que Moisés teve um encontro com Deus, o que, gente? Face a face. No Novo Testamento, Deus habita em nós mediante o Espírito, e Ele habita dentro de nós, não é verdade? Ele habita dentro daquele que nasceu de novo. Mas no Velho Testamento, por conta do pecado e da dureza do coração, Deus ainda não poderia habitar dentro. Mas essa intimidade que Deus manifestou no relacionamento com Moisés, deu a ele um destino diferente. Um encontro com a presença de Deus deu um destino diferente para Moisés. Moisés sabia que ele era judeu, Moisés sabia que existia um Deus, mas ele ainda não tinha conhecido pessoalmente. Tem uma música do Ademar que fala isso: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, que é o texto lá de Jó 41. Quem Deus é, gente, se tornou completo em Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Deus, o Pai. Mas até então, quando nós estávamos, o pessoal do Antigo Testamento, Moisés, ele conhecia Deus como o Deus Todo-Poderoso, que foi o Deus que se revelou a Abraão. Vocês já ouviram vários nomes de Deus? Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Tsekinudo, essa é boa. Tem vários nomes de Deus. Mas Iavé, ou Javé, que é o eu sou, foi revelado somente para Moisés. Novamente, Abraão tinha o Deus Todo-Poderoso. Mas quando Deus se manifesta, e no relacionamento face a face com Moisés, ele se revela como o Deus, o eu sou. Olha o que está lá em Êxodo 6, 2 a 3. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei o meu nome, Javé. A revelação especial para Moisés foi essa. Anota isso aqui, Toda vez que tem um encontro com Deus, há uma revelação especial. Toda vez que eu e você temos um encontro com a presença de Deus, há uma revelação especial.
Às vezes a gente busca revelação em outras coisas. Não buscamos? Buscamos direção no conselho, numa profecia de uma outra pessoa. Às vezes vasculhamos o nosso próprio coração. Você já procurou dentro do seu coração a resposta para os seus sentimentos? Já? Então isso é outra religião. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, porque o coração do homem é enganoso, diz Jeremias. Todo encontro com a presença de Deus revela algo novo sobre Deus. Por isso que presta atenção, nem eu nem você sabemos tudo de Deus. Sabia disso? Imagina a pessoa mais santa que você conhece. Ela não tem a revelação completa de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus o Pai, foi revelado através de Jesus. Por isso quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente pode chamar Deus de Pai. Se eu encontro com Jesus, a gente chama Deus de Senhor. Esses dias eu estava orando, eu estava só Senhor, Senhor, Senhor. Aí o Espírito Santo chamou minha atenção e falou: por que você não me chama de Pai? Eu falei: é verdade. Porque eu estou pensando que eu estou prestando contas. Eu não estou me relacionando. Eu pedi perdão. Eu falei: perdão, Pai. Perdão, Deus. Perdão, Pai. Vou te chamar de Pai. Tive que me reeducar. Por quê? Porque se Jesus revelou Deus, eu posso chegar para Deus e chamá-lo de Pai. Só que sabe o que isso tem a ver com adoração? Totalmente. Tem tudo a ver com adoração. Moisés está igual eu falei para você, está com 80 anos de vida. Deus se revela para ele: eu sou Javé, o Senhor. E esse nível de intimidade dele foi com que ele conhecesse um outro plano de Deus. Depois que ele conhece Javé, o Senhor, ele fala: eu vou te fazer agora libertador do Egito. Eu vou te fazer agora uma pessoa capaz de fazer isso. Eu vou estar com você, onde quer que você for, eu estarei com você. E aí então, quando revela-se algo novo do caráter de Deus, Moisés tem ousadia, repete comigo, ousadia, para fazer coisa que ele nunca fez. A ousadia de Moisés não foi porque ele só tinha lá Arão com ele. A ousadia de Moisés não estava porque ele fez 40 anos de supletivo no deserto. A ousadia de Moisés, a gente não vê que foi por causa da vida perfeita dele sem pecado, porque ele tinha só um assassinato no currículo. A vida de Moisés foi transformada por causa de um encontro com Deus, e o encontro com Deus deu foco, destino, e o destino dele agora ele se tornou ousado. Se Deus chegasse hoje para você e falasse que tem um plano que você nunca sonhou para a sua vida, nem nos seus maiores sonhos que você ganhava na Mega Sena, você imaginou isso. E aí Deus fala para você, fala: Paulinho, eu vou estar com você. Caio, eu vou estar com você. Quem está te mostrando sou eu, o Senhor. Você vai? O que a gente responderia? Jesus fez esse convite para várias pessoas no Novo Testamento. Alguns disseram: primeiro deixa eu enterrar meu pai. Mas eu estou fazendo a festa de casamento. Lembra a parábola da festa de casamento? Deixa eu ir primeiro vender as coisas. Deixa eu ir primeiro. Jesus faz esse convite a nós constantemente. Deixe tudo para me seguir. Venha e adore só a mim. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus fala isso constantemente no Novo Testamento. Mas alguns olham, como o jovem rico, e falam o quê? Foi embora porque tinha muitas posses. Não conseguia abandonar para poder seguir a Jesus. Todo encontro com Deus e com a sua presença traz um destino novo, e Deus derrama ousadia na gente. Você crê nisso, gente? Você crê mesmo? Porque senão, gente, a nossa vida cristã, ela se resume em pecado e despecado. A nossa vida cristã se resume em chamar Deus para aprovar o nosso projeto, e nós não conseguimos fazer parte do projeto que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero que Ele seja o meu fantoche.
Moisés entende isso. Moisés estava com a vida garantida, gente. Estava lá com os filhos, Zípora, e herdar lá todo o negócio lá do seu sogro, e ele abandona tudo, vai com a sua esposa e filhos de volta para o Egito, com risco de morrer, para falar: então, faraó, deixe o meu povo ir. É assim que diz o Senhor. Moisés sai de um conforto, vai para um sacrifício que a gente é difícil de compreender. Mas por causa de um encontro com a presença de Deus, Moisés, quando foi chamado para isso, ele teve ousadia para dizer: sim, eu vou. Revelação, gente, é uma palavra que às vezes soa muito mística, e ela é mística no sentido de que ela é algo que vem sobrenaturalmente. Mas a revelação, ela sempre, inicialmente, acontece no relacionamento. E depois do relacionamento, ela transforma as nossas vidas. Quero que você pense nisso aqui comigo, isso aqui é muito importante. Quando eu e você entendemos que Jesus, que Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus, a gente tem uma revelação que nos chama para o relacionamento, certo? Então nós chegamos na igreja, o que você mais ouve aqui? Você tem que orar. Você tem que se relacionar com Jesus. Alguém já ouviu esse conselho já? Você tem que se relacionar, você tem que ler a Bíblia, você tem que não sei o quê. Por quê? Porque essa revelação ela tem que ser individual e pessoal. Não é uma regra, porque a gente está sem nada para fazer na vida, eu vou jogar peso nas suas costas. A revelação tem que ser individual e pessoal. E aí então, quando eu começo a conhecer Jesus, eu começo a ler a Bíblia. Eu começo a ler, eu começo a orar, da minha forma, da forma simples que eu tenho. Eu começo a me relacionar com Jesus. E aí essa revelação que a gente começa, porque gente, você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, certo? Você fala: mano, Jesus fez isso, Ele pode fazer na minha vida. Jesus fez aquilo, olha esse provérbio, tem tudo a ver com o que eu estou passando. E aí você começa a conectar, e aí qual que é o próximo passo da revelação? Transformação. Vocês estão acompanhando o raciocínio, gente? Jesus se mostra a nós, para o relacionamento, e quando a gente começa a se relacionar com Deus, através de Jesus, através da adoração, através da leitura da palavra, através da oração, o resultado final não é que você fica falando sozinho, a nossa vida é transformada. Por isso que a gente fala de novo nascimento, a gente abandona a antiga prática de viver para ter uma nova prática. Então tem como ter uma revelação de Jesus e manter o mesmo estilo de vida? Não. Só quem não teve um encontro com a presença. Gustavo, mas é possível eu ser crente e eu pecar? É possível. Alguém confirma isso para mim? É possível, gente? É possível. A questão é que todos nós aqui temos maturidade para saber e confirmar isso aqui. O pecado foi uma escolha. Estou errado? Estou errado, gente? Não. Provavelmente a escolha do pecado que nós fizemos foi quando a gente estava longe da presença. Estou errado? É batata, a Bíblia não erra. E aqui, volto a dizer, Moisés não é um cara perfeito, ok, gente? Moisés tinha um assassinato no seu currículo. Mas mesmo isso não foi um empecilho para Deus usá-lo. Isso não foi um empecilho para ter um encontro com a presença de Deus. Ah, mas Moisés teve um encontro antes. Não, gente, toda a vida espiritual de Moisés acontece depois dos 40 anos do Egito. Depois de ele prestar culto para Ra, você acha que Moisés não levava umas oferendas lá para o Ra, para o Deus do Sol? Moisés foi criado no Egito, ele fazia tudo conforme a sociedade dizia. Matou um homem. Foi se isolar. Falou: vou me esconder. Vou viver minha vida aqui, low profile, quietinho, no meu cantinho. Deus fala: peraí, Moisés, se você tiver um encontro comigo, tudo isso eu esqueço e eu vou te dar um novo destino. Mas precisa ter um encontro com a
Presença de Deus. Moisés recebe essa missão, gente. Ele tinha que tirar Israel do Egito, tinha que livrar Israel da escravidão, tinha que levar o povo de Israel para a liberdade. Mas qual que era a coisa principal? E se você ler lá o texto de Êxodo, toda a interação que Moisés tem com o faraó, todo o pedido de Moisés é: deixa o meu povo ir para que me sirva. Toda vez que Moisés vai até faraó e diz para ele: você precisa libertar o povo, a premissa que Moisés usa é: deixe o meu povo ir. Deus está falando através de Moisés: deixe o meu povo ir para que me sirva. Essa palavra sirva também pode ser traduzida por adore. Deus está falando: enquanto o meu povo residir aqui nas terras do Egito, eles não poderão me adorar, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Então o que Moisés fala? Deixa o meu povo ir para que eu adore. Deixa o meu povo ir. Deus, gente, pensa um pouco em Israel. Israel é um povico de nada. Perto dos povos que tinham naquela época, era nada Israel. Deus escolhe Israel, chama de sua propriedade, fala: a minha presença vai distinguir vocês dentre outras pessoas. E ele fala assim: mas para isso vocês precisam me adorar. A marca do povo de Deus, a marca do filho e da filha de Deus, é a adoração exclusiva a Deus. Se não tem adoração a Deus, a gente pode nem ser cristão. É sério demais. Porque senão a idolatria passa batido hoje. Mas a gente adora coisas que a gente nem sabe que estão convivendo dentro de nós. A gente usa mal o nosso tempo. A gente usa mal o nosso dinheiro. A gente usa mal as nossas expectativas. Colocamos todas as expectativas numa pessoa. Aí cai no pecado. Aí se frustra. E aí vira uma chave e fala: Deus não existe. Você colocou a expectativa no lugar errado. Não vai existir mesmo. O encontro com a presença de Deus quer dizer que nós depositamos num encontro íntimo, face a face, todas as nossas expectativas nele. E as coisas podem dar errado. Não deram errado para Moisés? Moisés falou: deixa meu povo vir. O que o faraó falou? Não. Então tá bom, você não vai deixar? Então vai vir essas pragas. Pá! Vem umas pragas pra caramba. E aí vem a praga, aí faraó fala: ô Moisés, pelo amor de Deus, carinha, tira essas moscas daqui. Versão Gustavo de hoje. Não, que isso aqui, tudo mais e tal. Tá bom. Mas você vai deixar o povo ir? Moisés fala: se você deixar o povo ir, Deus vai liberar você dessa praga. Aí o faraó fala o quê? Beleza, vou deixar o povo ir. E aí então, Moisés intercedia em favor do faraó, as moscas que foram uma das pragas vão embora, e aí o faraó, a Bíblia diz que o coração do faraó foi endurecido novamente, e não deixou o povo ir. Você conhece a história. Mas o mais interessante é que a premissa inteira de Moisés não é: faraó, vem cá, liberta o povo porque você está na escravidão. Não, ele fala: deixa o meu povo ir para que me adorem. Você percebe isso? A marca do povo de Deus é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, que nós temos só Ele no nosso coração, que nós não temos outros ídolos. E presta atenção, muitos ídolos hoje são as nossas emoções e as nossas convicções. O seu pensamento agora pode ser um ídolo no seu coração. O dinheiro pode ser um ídolo no coração. O cônjuge, noivo, namorado, namorada, solteirice pode ser um ídolo no coração. Já vi jovens que falaram para mim: não, Gustavo, eu não vou casar. Pode ser ídolo. Por quê? Porque não está perguntando para Deus qual que é a vontade dele. Não quer ter um encontro com a presença para ter a vontade mudada. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Moisés, ele foi chamado como libertador para tirar o povo da idolatria e para levar eles para um lugar de adoração. Olha o que diz lá em Êxodo 19, 4 e 6. Êxodo 19, 4 e 6. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Êxodo 19, 4 e 6. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Vocês serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. Gente, você não quer ser chamado assim por Deus? Reino de sacerdotes. O sacerdote no Antigo Testamento era o quê? Só ele tinha encontro com a presença de Deus uma vez por ano, no dia da expiação. Hoje no Novo Testamento, quem são sacerdotes? Todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Presta atenção, Deus escolheu você para você ministrar a Ele. Você consegue imaginar isso? Você fala, como assim ministrar para Deus? Eu vou pregar para Deus? Não. Ministrar é adorar a Deus. Ministrar é o que, gente? Adorar. O que um sacerdote faz? Ele ministra a Deus. Ele queima o incenso, ele queima a gordura dos animais, ele queima atos de adoração. Jesus Cristo foi o grande sumo sacerdote, que morreu por nós, para que a gente não pudesse mais fazer sacrifícios de sangue. Hoje eu e você, por causa do Espírito Santo que habita em nós, podemos simplesmente, quando erramos, podemos chegar diante de Deus e falar, Pai, me perdoa. Eu vou mudar de atitude, Senhor. Confesso meu pecado para outra pessoa para ser curado, e sigo em frente. Mas tem muitos de nós, que confessam o pecado, mas não muda no coração. Confesso porque fui pego. Confesso porque é uma necessidade. Sabe o grito de desespero? Deus atende, Deus é bom. Ele atende até mesmo os desesperados. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Mas o encontro com a presença vem de um desejo, de um foco para querer adorá-lo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente. Eu não quero que você fique lembrando dos seus pecados, não. Mas o pecado é o que causa divisão entre nós e Deus. Infelizmente, eu queria poder dizer outra coisa. Mas quantas vezes eu sei da minha vida que eu pequei e eu não voltei meu foco para Deus? Eu pequei, confessei meu pecado, certo, antes? Só que no lugar de eu preencher o meu coração com Deus, eu deixei ele totalmente vazio. Não parece que fica pior depois? Quando nós não temos um encontro com a presença de Deus, mesmo depois dos nossos erros, parece que nada muda. A gente estava conversando no G100 da semana passada, parece que a gente senta de um G100 após outro G100, e quando a gente pergunta, e aí, o que você precisa? Parece que é o mesmo problema. Parece que nada mudou. Mas se nós tivermos um encontro com a presença de Deus nessa semana, muda, porque pelo menos muda a perspectiva. Pelo menos eu não vou repetir de novo, eu vou falar, não mano, Deus está tratando daquilo, eu tenho uma direção, mas agora tem essa situação, eu quero continuar. Quantos de nós buscamos um encontro com a presença de Deus, meus amigos, minhas amigas? Eu sei que eu estou soando um pouco repetitivo, mas não tem como viver uma vida cristã diferente, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, se nós não sondarmos e olharmos ao nosso coração. Pai, quem eu tenho adorado? Pergunto para você, quem você tem adorado, meu amigo, minha amiga? Às vezes a gente pode adorar o quê? O nosso conforto, o nosso comodismo, a nossa segurança. E essa palavra é muito para mim, gente. Ela é primordialmente para mim. Porque tem um certo momento da sua vida que você vai chegar e você vai falar, aqui está bom. Aqui está bom.
Não é o ideal, Rick, mas está bom. Não é o que Deus queria, mas está bom. E esse é um problema muito grande, porque isso pode, eu ouso dizer que é o altar de ídolo mais difícil de quebrar, o do comodismo, o do deixa como está. Porque o comodismo vai levar a gente à reclamação, a reclamação leva a gente à comparação, a comparação destrói os relacionamentos, inclusive com Deus. A adoração, como eu disse para vocês, ela é algo muito poderoso, gente. Porque nós sempre nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Talvez você aqui nunca pensou sobre isso. Talvez eu estou abrindo uma porta na sua cabeça. Leve isso a sério. O que eu e você temos adorado? O diabo tem uma estratégia muito importante que ele usa, que é bom a gente saber, para impedir a nossa adoração. Ele quer que a gente fique no lugar onde a gente está. E aqui é o último texto que eu quero ler com vocês, Êxodo 8, 20 a 32. É um texto exatamente de uma das pragas do Egito. E eu queria ler como é que é o diálogo de Moisés com o faraó. Êxodo 8, 20. Em seguida o Senhor disse a Moisés: levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó, quando ele descer ao rio. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gozem, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Olha como é que Deus faz para convencer que nós somos seu povo, que nós devemos adorar. Ele protege a gente das outras coisas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Porque o conceito do faraó é que ele era, onde o sol batia, ele era o imperador. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu, e este sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus. Perceba, ele falou sacrifícios, ele não falou adoração. Ele falou o quê? Sacrifícios, porque nessa cultura tinha que matar, tinha que fazer o raio que o parta, Respondeu Moisés: não seria certo. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios, porque era diferente do deles, entende? Não é que o povo de Israel não fazia um sacrifício, mas o sacrifício estava relacionado à adoração. Não estava relacionado a somente fazer os rituais que os egípcios faziam. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor o seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Percebe que aqui é uma estratégia de Satanás? Vocês querem adorar a Deus lá no meio do deserto? Vai, mas não afasta muito. Estou pegando o Anderson aqui, vou pegar o exemplo dele. Anderson, o Anderson está orando, e o Senhor fala com ele: Anderson, faz um jejum, mano. Faz um jejum de 21 dias, o Anderson tem uma direção. Aí vem o capetinha, vem o altar do ídolo no coração do conforto e fala: Anderson, faz o jejum das 9 da noite às 6 da manhã. Justo, quem disse que não é jejum? Sacrifica, mas não sacrifica tanto. Alguém já foi além de mim? Já? Opa! Parece algo mais fácil. Aí o Anderson fala: comparado com a Samara, que nunca faz jejum, eu estou melhor. E aí nisso a gente faz o quê? A gente sustenta a nossa decisão e se afasta de Deus. Sacrificamos um pouquinho e ficamos confortáveis.
Só de eu ficar em pé no culto, aqui no momento de louvor, já é o bastante, já estou adorando. Não, eu não dizimo e oferto, eu só oferto para as missões. Que oferta também é uma maneira de adoração, de generosidade. Então, eu não gosto de negócio de discipulado. Eu não gosto de negócio de tempo no G100, porque, mano, eu não preciso, minha vida está indo bem. Tudo isso chama idolatria, em outros termos. Porque um coração de adorador, ele se submete ao próximo. Porque eu reconheço Deus na vida do Rick, então eu me submeto. Ele falou, mano, como é que você pode me abençoar? Como é que você pode orar por mim? Eu me submeto a você. Aí vem Satanás e coloca em contendas, e coloca burburinho, e coloca mentirinha, e coloca fofoquinha, e fala que tem panelinha. Mentira, coisa do capeta isso. Para os olhos do santo, tudo é santo, meu amigo, minha amiga. Não vou olhar e ficar pensando se é besteira ou se não é. Eu posso olhar e perguntar se eu tiver alguma dúvida. Fico julgando os outros. Isso não é comportamento de cristão. Percebe que a falta do encontro com a presença de Deus faz a gente começar a deturpar as coisas e a gente se acomoda com pequenos sacrifícios. Não tem grande revelação da presença de Deus sem sacrifícios reais de adoração. A banda pode subir aqui para a gente encerrar. Versículo 29, Moisés respondeu, assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar, para adorar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo ir. Aqui tem uma frase importante que eu queria que você registrasse e salvasse na sua cabeça. Conveniência e sacrifício de adoração não existem ao mesmo tempo. Vou repetir, conveniência. Sabe o que é conveniência? É uma coisa que é fácil. O que é uma loja de conveniência? Você vai numa loja de conveniência e lá você compra de Coca-Cola pilha, roupa. É conveniente você ir até lá e ter tudo ao seu dispor. Isso é conveniência. Conveniência não coexiste, não existe ao mesmo tempo que sacrifícios de adoração. Porque se custa a nós um sacrifício de adoração, se diz sacrifício tem custo, certo, gente? Se custa a nós acordar mais cedo, se custa a nós chegar mais cedo na reunião para essa oração, se custa a nós separar um tempo para adorar e orar ao Senhor, se custa um tempo fazer isso, não dá para ter conveniência. Fez sentido ou não, gente? Conveniência não pode existir ao mesmo tempo que sacrifício de adoração. Se você está buscando uma vida de sacrifício de adoração, fique preparado para viver uma vida inconveniente. Seus horários vão mudar, suas prioridades vão mudar, como você vai enxergar as coisas vai mudar, o uso do seu dinheiro vai mudar, seus relacionamentos vão mudar, o que você pensa vai mudar, como é que você usa o tempo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade vai mudar. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida de sacrifício de adoração a Deus. Satanás sabe que há poder, gente, nessa oferta, nessa entrega. Ele vai fazer o que for possível para impedir a gente. A preguiça. Conhece a preguicinha? Vem ou não vem forte? Vem. Até que você faz uma semana, você acorda mais cedo uma semana. Você vem um mês aqui no MAG antes, mais cedo para orar lá.
Você tenta vir vários encontros, seja o culto de domingo, seja o MAG seguido, e aí, porque tem gente que pensa que vem numa célula uma vez, e aí, eu só não sei o que, daqui um mês de novo vai ser a mesma coisa. Investe nos relacionamentos, vem um mês seguido para você ver. Qual o risco de ser vulnerável um mês seguido para você ver? Cria uma cultura no seu coração. Cria uma resposta natural no seu coração. E aí você fala, caramba, porque lembra, a revelação começa com um relacionamento, mas o final da revelação é uma transformação. Não foi fácil, gente, para mim abrir minha vida. Não foi fácil para mim orar a Deus. Não foi fácil para mim adorar a Deus com as mãos levantadas e olho fechado. Não foi fácil para mim aprender a discernir a voz de Deus. Estou no meio do louvor ali, o Senhor fala comigo, abre Salmo 42, versículo 7, eu falo, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu vou, abro e não, está aí. Oh, legal, Deus, obrigado, o Senhor falou comigo. Mas a gente está aqui, ó, uau, uma brisa, viajando. Foco. O foco da adoração tem que ser Deus. Por isso que Moisés fala, nós precisamos sair para o deserto, nós precisamos ir para um lugar onde não tem nenhuma coisa que compita com a presença de Deus. Mas eu vou para o deserto, e a água, e a comida, não é conveniente ir para o deserto. Então, vem coluna de fogo, cai codornizes, cai pão, não falta nada no deserto, quando nós estamos na presença de Deus. Mas muitas vezes tem que ir para o deserto, tem que correr o risco. O ir para Satanás já treme ele nas bases, porque se nós fôssemos uma geração que fosse para esse lugar, se nós fôssemos uma geração que pagasse o preço de ir nesse lugar, de ir no lugar secreto, de ir no lugar da adoração, de a gente considerar cada momento que nós temos aqui como um lugar onde a presença do Senhor está, as coisas seriam diferentes. Nós veríamos curas, libertação na hora do louvor, sem ninguém precisar orar por nada. Por quê? Porque a presença de Deus se faz manifesta. Sabe como é que isso acontece? Eu e você temos que ter fé. Eu e você temos que crer. Eu e você temos que estar dispostos a não viver uma vida conveniente, porque é muito conveniente reclamar. É muito conveniente. Muito conveniente. Ai Deus, eu fiquei triste porque não aconteceu como eu quis. Conveniente. Deus não existe para ser nosso fantoche, é nós que estamos entrando na história daquilo que Ele está fazendo, e quanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nada nós teremos falta. Sacrifício, gente, fala de profundidade, e é isso que eu quero orar nessa noite. Você pode ficar em pé no seu lugar? O Salmo 42 que eu falei para vocês, que o Senhor me lembrou. Obrigado, Serginho. Salmo 42. A versão da NVT ficou diferente, mas da NVI, Salmo 42 diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, dessa pressão, de que parece que as coisas no mundo, eu me sinto angustiado, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão eu festejava. Os coraitas aqui que estão escrevendo esse salmo, eles estão dizendo: eu que ia à frente, eu que ia adorar a Deus, eu que puxava, eu que vinha fazer. Lembra quando o Azevedo vinha aqui, ficava pulando aqui na frente, ele e o Paulinho? Você lembra, Azevedo, dessa parte? Passou já o tempo já. Eu ia lá, eu fazia essas coisas, eu adorava a Deus, mas agora que eu estou sendo pressionado, agora que parece que Deus não está fazendo nada, eu sofro na minha alma, eu sofro no meu coração. E aí versículo 5, mas por que você está triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aí você vai no versículo 7, abismo chama abismo. Quando eu li esse texto, sabe o que Deus falou comigo?
Onde você está, chama outra coisa igual que você está. Já parou para perceber nisso? Se você está triste, é mais fácil você se aproximar de pessoas tristes. Se você está revoltado, você vai encontrar uma pessoa o quê? Revoltada. Esse funciona o algoritmo. O algoritmo da rede social é feito para isso. Se aproxima das pessoas que são iguais a você e rejeita o outro que pensa diferente de você. Zuckerberg deve ter lido aqui o Salmo 42. A situação que nós estamos chama outra situação. Se você está numa posição de adoração e você paga um sacrifício, você vai e adora, você ora, você jejua, você faz algo que custa, sabe qual que é o próximo abismo? É um nível mais profundo de intimidade com Deus. Você entende isso? A gente só atrai aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa. O que você está pensando? O que você deixa rondar na sua mente? Nós falamos isso no Mag na semana passada nas células. O que sonda o seu coração? O que acontece no seu coração? O sacrifício fala de profundidade. Jesus falou isso lá em Mateus 13:20. Quando ele fala da parábola do semeador, Jesus fala: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem a mensagem com alegria. Sabe, você ouve a pregação e fala: oh, aleluia, recebe com alegria. Fala, tem sentido. Mas, contudo, uma vez que não tem raízes profundas. O que eu falei que é raiz profunda mesmo? Qual que é a raiz do evangelho mesmo, gente? A adoração. Foi a primeira frase que eu falei hoje. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem de Cristo, desanimam. Por quê? Porque não tem uma vida de adoração. Davi era um adorador, e isso não impediu ele de sofrer. Mas quando ele sofreu, ele falou: de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Criador, vem do Criador dos céus e da terra. Eu não confio em cavalos, eu não confio em homens. Uns confiam em cavalos e outros confiam em homens, mas eu confio no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. A gente pode dizer isso nessa noite, gente? A gente pode dizer isso? Diferente dos outros, a minha esperança e a minha fé está no Senhor, aquele que eu posso olhar e confiar. Gustavo, mas eu não consigo acreditar. Está faltando adoração, não é fé, não é repetição. Eu creio, vê se muda. Não, é a adoração, porque um coração de adoração atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus vem, o nosso coração é transformado. É só a presença que transforma o nosso coração. Não é a repetição, não é o pensamento positivo, é a adoração. A verdadeira adoração, gente, envolve tudo que nós somos: nosso físico, nosso emocional, nosso espiritual, intelectual, a nossa vida financeira. Mas uma vida de adoração requer sacrifício. E a vida de sacrifício faz com que a gente tenha encontros face a face com Deus. Você sacrificaria hoje a sua comodidade para ter um encontro face a face com Deus? Eu vou falar para mim o que tem custado. Nesse momento da minha vida é muito difícil eu sair de casa e deixar a Olivia lá com a Mar. Muito difícil, não sei explicar. Ela está bem carregada, está vários dias com um catarro, e falou: não vamos trazer ela hoje, né? Veio até a amiga dela, a Malu, está aí batendo carteirinha. E quando eu estava saindo de casa hoje, o Senhor colocou no meu coração: vai mais cedo para orar. Eu falei: Deus, mas e a Maíra e a Olivia? É meia hora que eu podia ficar mais aqui com elas e tudo. Aí eu falei para a Mar, ela falou: não, vai lá. Aí eu vim aqui, lá na sala de oração, meia horinha. O Senhor falou: Deus falou tanto no meu coração, que eu foquei para buscar. Esse tem sido o meu sacrifício. Eu dou banho na Olivia todo dia, gente. E hoje eu não vou dar porque, né, tô aqui. E dói meu coração. Porque
eu não sei, paternidade muda a gente. Quando vocês forem pais, vocês vão entender. Amanhã de manhã tem culto. Custa vir aqui. Custa. Não vou dizer para você. Mas eu tenho um prazer danado. Ao mesmo tempo que me custa, quando eu venho e eu vejo as pessoas aqui, eu vejo vocês aqui, eu vejo um testemunho do que aconteceu numa célula, eu vejo de domingo pessoas chegando aqui, adorando o Senhor de máscara, com seus olhos chorando. Eu falo, mano, vale a pena demais isso, porque um encontro com a presença de Deus traz destino para as pessoas, faz a gente dizer não para os nossos desejos, e a gente está disposto a viver uma vida para servir e glorificar a Deus. Isso acontece, eu vejo o pessoal da mídia, o pessoal do louvor, o pessoal dos voluntários. Quem acorda para vir no culto já é guerreiro. Você podia estar na sua casa hoje, glória a Deus pela sua vida. Mas não adianta vir com sacrifício, fazer esse sacrifício, e aí semana que vem não faz de novo. Dê uma vez por mês. Leia a Bíblia só quando tem na projeção. Não tem a sua Bíblia pessoal, não tem seu tempo devocional com Deus, não vale de nada, é pura religiosidade. Aí é melhor que não faça. Aí é melhor não fazer. Por quê? Porque só vai trazer peso. Mas agora, quando nós fazemos de verdade, gente, as coisas mudam. O sacrifício santo, puro e agradável a Deus é incrível, gente. Sobre como um incenso. O Senhor olha e fala: ali está o meu filho, a minha filha. Eu vou encher, tem uma expressão, eu vou encher o copo dele, eu vou encher o cálice dele. O que é isso? O Senhor vai vir com a sua presença e nos fazer transbordar. Você quer ser transbordado da presença de Deus? Você quer, meu amigo, minha amiga, de verdade? Porque essa é a sua escolha, essa é uma escolha individual, não é uma escolha comunitária, é uma escolha individual. Mas para isso a gente precisa destruir os altares do nosso coração. A gente precisa falar: Senhor, a raiz da minha vida cristã não tem que servir a igreja, tem que ser a adoração. Mas eu vou adorar onde quer que eu esteja, numa igreja, no meu quarto, no meu trabalho, onde quer que eu estiver, eu vou te adorar, Senhor Jesus. E o sacrifício, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Hebreus 11:6 diz que quando nós vamos até a presença de Deus, nós devemos entrar na presença de Deus com convicção de que Ele está lá. Você entra aqui nessa igreja com convicção de que Deus está aqui? Você entra no seu quarto, no seu tempo devocional, com convicção de que Deus está lá? Porque isso é para fazer só religiosamente? Quando você tem convicção, você pode entrar num banheiro de um ônibus, daquele que vai Atibaia, São Paulo, e Deus pode falar com você lá, porque nós somos portadores da presença de Deus. Novo Testamento, o Espírito Santo habita na vida de todo aquele que crê. Quero perguntar para você: a raiz da sua vida cristã tem sido a adoração? A adoração é um estilo de vida, ela é a prioridade que nutre todo o resto da vida cristã. Como nós temos adorado a Deus? Quem tem um encontro com Deus nunca tenta ser outra pessoa. Quem tem um encontro com Deus não quer ser o Anderson, não quer ser eu, não quer ser a Alice, o Thiago, o Cauane, não quer. Quem tem um encontro com Deus é convicto da sua identidade e segue em frente. Mas tudo isso nasce da adoração. Por isso eu quero orar com você agora. E o primeiro passo que o Davi nos ensina é: Senhor, sonda-me. Como eu gostaria de poder fazer isso por você, mas eu não posso. Mas eu queria que você clamasse isso, falasse: Senhor, sonda-me, Pai. Sonda-me, Pai. Eu tenho vivido religiosamente? A gente fala muita coisa, as palavras lançadas elas não voltam. A gente fala: é difícil servir a Deus, é cansativo seguir a Deus, Deus não é para mim, Deus não faz, não atende.
Parece que Deus não existe. Todas essas palavras vão gerando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente só ouve essas mentiras, nosso coração, a nossa fé vai destruindo. E se você mudasse as suas palavras? E se eu mudasse as minhas palavras? E se as palavras que saíssem da nossa boca, Paulinho, fossem palavras de adoração a Deus? Imagina? Ia aumentar a sua fé ou ia diminuir? Aumentar. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que do coração que procedem as saídas da vida. Não é da nossa mente, é do nosso coração. Você é um adorador, você é uma adoradora. Só de você estar aqui demonstra isso. Mas eu creio que a gente precisa de um despertar novo. Ministros não são só os que tocam e cantam. Você é criativo, você ministra a Deus. Você recebe as pessoas na porta, você ministra a Deus. Você desenha alguma coisa, você grifa a tua Bíblia, você escreve o que Deus está falando com você, você está sendo um criativo, você está sendo um ministro de Deus. Agora é o momento da gente voltar o nosso foco para Deus e falar: Senhor, eu quero te adorar, Senhor Jesus, com toda a minha vida, Pai. Diga isso: Senhor, eu quero te adorar de toda a minha vida, Senhor. Antes de nós cantarmos, eu quero que você levante sua voz e ore e diga: Senhor, eu quero te adorar com a minha vida, Pai. Eu quero te adorar, Pai, com tudo aquilo que eu sou, Senhor Jesus. Se você identificou coisas no seu coração, altares de ídolos, literalmente, o seu conforto, o meu conforto, a nossa conveniência, o nosso comodismo, o reconhecimento. Às vezes a gente está trabalhando por um reconhecimento, às vezes a gente está trabalhando pelo dinheiro. O dinheiro pode ser um ídolo no coração. Às vezes uma outra pessoa pode ser ídolo no nosso coração. A gente vive para agradar ela, ou para ser notado por ela. Muitas vezes a tristeza pode ser um ídolo no nosso coração. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, mas a gente gosta de viver na tristeza. A gente gosta de repetir as mesmas palavras, porque é gostoso sentir que a gente é vítima. A gente precisa pedir perdão, Senhor. Senhor, nós queremos destruir todos esses altares, Senhor Jesus. Destruir por completo, Senhor Jesus. Destruir por completo, Senhor Jesus. O Senhor disse que chegaria o dia que nós adoraríamos em espírito e em verdade, e hoje é este dia, Senhor Jesus. Hoje é esse dia que nada nos separa do Teu amor, Pai, como diz lá Romanos 8. Somente a nossa escolha do pecado pode nos afastar de Ti, mas mesmo essa escolha o Senhor já nos libertou, quando o Senhor morreu na cruz e tirou todo o peso da escravidão do pecado sobre nós. Por isso, Senhor Jesus, nos traz uma revelação fresca, uma revelação nova, Pai. De que, Senhor, se nós não adorarmos a Ti em espírito e em verdade, Senhor Jesus, nós vamos viver uma vida pesada, redundante, Senhor Jesus. Por isso, Pai, destrói os ídolos do nosso coração, Pai. Diga isso, fala: Senhor, destrói os ídolos do meu coração, Senhor. Destrói, Senhor, o ídolo da aprovação, o ídolo do dinheiro, o ídolo da luxúria, Pai. O ídolo da luxúria, querer ter sempre o melhor, sempre as coisas mais caras, e quando não tem se frustra. Senhor, tira de nós o altar da lascívia, Senhor, que é o desejo da carne, o desejo do sexo, o desejo por passar dos limites, simplesmente por um prazer momentâneo, Senhor. Destrói a lascívia do nosso coração, Senhor Jesus. O desejo por satisfazer algo da carne, Pai, que não pertence a Ti, Senhor. Destrói o altar da lascívia, Senhor Jesus, do nosso coração, Pai. Destrói, Senhor Jesus, o altar do orgulho, Senhor Jesus, de acharmos que somos melhores que outras pessoas. Destrói, Senhor Jesus, o altar, Senhor Jesus, do engano no nosso coração, do que é mais fácil, porque muitas vezes nós temos escolhido o caminho mais largo, Senhor, só porque ele é mais confortável, quando nós sabemos, como a Tua palavra diz, que é o caminho estreito que nos leva à vida eterna, Senhor. Senhor, nós queremos ter atitudes, Senhor, que nos custam algo, Senhor. Não para que a gente possa dizer para outras pessoas o quanto nós temos sacrificado, Senhor, mas porque, Senhor, toda vez que nós pagamos um preço, o Senhor vê o nosso coração, e na nossa fraqueza o Senhor se revela, Pai.
Moisés era um homem tão incapaz, Senhor Jesus, cheio de pecados e erros, mas mesmo assim o Senhor escolheu ele, Pai, e por isso que o Senhor está aqui nessa noite escolhendo a cada um de nós, Senhor, não olhando para os nossos erros e para o nosso passado, não olhando, Senhor, para os pensamentos que muitas vezes entramos aqui, Senhor, desapontados, tristes, Senhor Jesus. O Senhor não olha para as nossas falhas e para os nossos erros, mas o Senhor busca um encontro pessoal, face a face conosco, Pai. E nós clamamos, Espírito Santo, faz esse encontro, Senhor. Como nós cantamos, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, revela o Pai a nós, Senhor. Tira-nos da apatia dos braços cruzados. Tira-nos da apatia do juízo para o nosso irmão. Tira-nos, Senhor Jesus, da apatia de querer controlar as coisas. Nós queremos ser apaixonados pela Tua beleza, Senhor Jesus. O Senhor é lindo, Pai. O Senhor é maravilhoso, Senhor. E essa beleza nos atrai, Senhor. Nós queremos Te adorar por quem Tu és, Senhor Jesus. Nós queremos nessa noite reconhecer o Teu valor, Pai. Queremos reconhecer a Tua presença neste lugar, Senhor. Reconhecer a Tua presença neste lugar, Senhor Jesus. Nós queremos reconhecer a Tua presença neste lugar, Pai. Nós queremos reconhecer a Tua presença neste lugar, Senhor Jesus. Faz isso, Senhor Jesus. Seus olhos fechados, comece a adorar ao Senhor agora. Suas mãos, estenda suas mãos para frente, um ato de adoração, de entrega. Diga isso, deixa o seu corpo falar. Senhor, eu estou aqui sugerindo a você, mas se coloque, Senhor, eu entrego, Senhor Jesus, essas coisas. Eu estou aqui para Te adorar, para Te render louvor, Senhor Jesus. Eu estou aqui para engrandecer o Teu nome, para glorificar a Ti, Senhor Jesus. Porque o Senhor não está olhando para o meu erro, nem para o meu pecado, Pai, mas o Senhor está olhando para aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida e através de mim, Senhor. Por isso nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós somos, Pai, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como diz a Tua palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, oferecer a Ti um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor Jesus. Por isso nós queremos Te adorar, Pai, com consciência, Senhor. Te adorar de todo o nosso coração, Senhor Jesus. Faz isso em nós, Senhor Jesus. Faz isso em nós, Pai. Nós queremos Te adorar, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Pai, um coração igual ao Teu, Senhor Jesus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, Pai. Um coração de fé, um coração que crê na Tua palavra. Nos transforma, Pai, em homens e mulheres espirituais, Pai, que compreendem aquilo que o Senhor está fazendo, que discernem aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Oh, Senhor, faz isso em nós, Senhor Jesus. Faz isso em nós, Pai. Faz isso, Senhor. Faz isso em nós, Senhor Jesus.